Olá, amigos. Sou Andréia Reis, participante do grupo Estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita do Centro Espírita Irmã Rosa. No podcast Perfume de Rosa de hoje, iremos refletir sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, partindo da questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Esta pergunta, que está no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, tema que, posteriormente, seria objeto de estudos ainda mais aprofundados de Kardec e que culminariam na publicação do Livro dos Médiuns. Ao abordar neste capítulo a temática da influência dos espíritos no mundo corporal, Kardec apresenta questões muito importantes para a nossa reflexão. E é muito interessante, porque nós somos espíritos, podemos estar encarnados ou desencarnados, e independente da condição em que nos encontramos, o espírito tem como característica o pensamento. O espírito pensa continuadamente, e esse pensamento não fica retido nele. Pensamento é algo que irradia. Desta forma, bons pensamentos produzem irradiações boas e que vão além do que podemos imaginar, vencem os espaços. Por outro lado, maus pensamentos irradiam maus sentimentos. Na verdade, como disse o apóstolo Paulo de Tarso em sua carta aos Hebreus, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso quer dizer que estamos interagindo o tempo todo, encarnados com desencarnados, encarnados com encarnados e desencarnados com desencarnados. Nosso pensamento funciona como ondas de rádio, sintonizam, entram em uma faixa mental e, a partir daí, estabelece-se a sintonia. E os espíritos têm essa percepção. Pensamentos bons atraem os bons espíritos, enquanto maus pensamentos atraem espíritos que sintonizam nessa faixa vibratória. A cada pensamento há uma conexão, um processo psíquico, mente a mente. Os bons espíritos, nossos protetores, frequentemente nos enviam estímulos positivos. Eles não nos apresentam soluções prontas para nossos problemas e conflitos, mas nos estimulam, nos orientam, nos ajudam sugerindo coisas que percebemos como uma ideia, uma intuição. Recebemos aquela sugestão, sintonizamos, vem a ideia de fazer tal coisa, que precisamos resolver determinado problema daquela forma. Mas é importante ressaltar que a decisão de colocar uma ideia ou intuição em prática sempre é nossa. Há influências belíssimas, benignas, que nos ajudam a vencer, superar nossos desafios. Da mesma forma, há influências menos felizes, que podem nos estimular a atitudes equivocadas. E este capítulo do Livro dos Espíritos é muito claro nestes aspectos. Os espíritos vibram o tempo todo. Nós, espíritos encarnados, também vibramos o tempo todo e podemos, assim, nos ajudar ou perturbar mutuamente. Nossos benfeitores, espíritos amigos, vibram por nós o tempo todo, vibram no bem. Quando sintonizamos com eles, recebemos essas vibrações que nos são benéficas, mas podemos rechaçar, não sintonizando na mesma faixa. Depende de nós. Como bem ressaltou a doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, é importante sabermos que as escolhas são nossas. É importante termos essa consciência. Os espíritos conectam conosco em um processo de sintonia. Pensamentos de ódio induzem vibrações de ódio. Pensamentos de amor induzem vibrações de amor.
atraindo por sintonia espíritos que já vibram nessa faixa amorosa. Este, então, é um capítulo muito rico que nos mostra, assim, a possibilidade de agirmos uns em relação aos outros. Então, vamos nos empenhar em agir no bem em relação a todos. Como? Através de bons pensamentos, bons sentimentos, de tal maneira que possamos nos conectar com nossos anjos guardiães, com os espíritos familiares que nos são simpáticos. E com isso, vamos ajudando os outros também, que podem se beneficiar dessas boas vibrações. Por outro lado, na questão 935 do Livro dos Espíritos, vemos que a possibilidade de nos colocarmos em comunicação com os espíritos, desde que haja recolhimento e seja praticada respeitosa e convenientemente, é uma doce consolação, porque nos oferece meios de conversarmos com os nossos entes queridos que deixaram a Terra antes de nós. Pelo pensamento, podemos nos aproximar desses espíritos que vêm ao nosso auxílio, sempre que possível. Desta forma, toda a prece que fizermos em benefício de nossos entes queridos e amigos que já regressaram à pátria espiritual é uma forma de envolvê-los nessas vibrações. Orar por eles é uma forma de agirmos sobre eles, fazendo o bem. Vamos então, meus amigos, vibrar nessa onda generosa, benfeitora, amiga, para que nossa ação enquanto espíritos ou a ação de qualquer espírito desencarnado em relação a nós seja sempre benéfica. Muita paz a todos.